Essa é a minha circunstância, mas o que eu quero tá lá. E o que eu preciso fazer pra chegar lá? É muita vida que a gente deixa de viver pelo que A gente vem de vida. Exato. A gente vem de vida que é tempo. E quando você se garante, é porque você estudou. E isso vem do sentido das marcas. Nenhuma marca vai lançar um produto sem antes estudar. Que o dia que eu usar alguma coisa de marca, o dia que fizesse sentido, porque eu me conecto com a história. Todos podem chegar aonde quiser. Olá, olá! Somos Manu e Andresa da Fica Assessoria de Eventos e do Fica Lab. Nós somos apaixonadas pelo mercado de eventos e também apaixonadas por compartilhar informação. Por isso nós criamos o Fica no Pod, um podcast onde você vai aprender tudo sobre os bastidores dos eventos, sobre empreendedorismo e histórias inspiradoras. Então vem com a gente que hoje o episódio está incrível. E, gente, que alegria a gente poder receber aqui na nossa mesa, aqui no nosso episódio, aqui no Fica no Pod, ele, vamos falar que é um dos maiores assessores de casamento do Brasil, Exato. Especialista em hospitalidade e luxo. A gente já teve aqui uma aula antes de começar esse episódio. A gente está muito feliz e eu sempre agradeço, eu sempre comento, né, como que é gostoso quando a gente vai fazer o convite para a pessoa e ela prontamente aceita, marca, encaixa ali na agenda, cheia de coisa. E hoje a gente tem aqui Jaéder Barreto, gente. Que você orgulho! foi pedido, você foi solicitado, né, lá na nossa caixinha. A gente falou, vamos tentar? Vamos. O não a gente já tem, né? Jaéder, muito obrigada por aceitar esse convite assim, tão prontamente, com tanto carinho. Vir até Limeira, né? Tá pertinho, mas, gente, ele se deslocou ali, veio aqui para gravar e trazer muita coisa para você. Então, a gente tá realmente muito agradecida e lisonjeada pela sua presença aqui. Imagina, bom, eu que agradeço, é uma honra poder trazer um pouquinho, não só da história, da trajetória. A gente, às vezes, não tem oportunidade de dizer isso abertamente. Eu sempre falo nos congressos, porque a gente vai levar, geralmente, processos e forma de trabalho. E é um prazer, eu falo que agora morando em São Paulo é muito mais fácil esses encontros. E parabéns pela iniciativa de vocês de pensar como indústria, que é o grande desafio hoje do mercado de casamentos. Eu falo que gerações passaram, grandes profissionais vieram e a maior dor do nosso mercado é não pensar simplesmente no eixo daquilo que possibilita um posicionamento de mercado individual. Mas quando a gente pensa como setor e como classe, como mercado, são ações como essas que a gente, iniciativas que a gente percebe o quanto cada vez mais é necessário e que bom que chegou esse tempo, essa era de novas mentalidades, de novos posicionamentos e de que o mercado caminha realmente de mãos dadas, que ninguém faz absolutamente nada sozinho. E o prazer é meu de poder estar aqui e dividir isso com vocês. Muito obrigado. Muito legal. E, gente, eu já tava aqui, assim, pirando, porque, como eu sempre digo, eu adoro conversar com mentes empreendedoras que têm essa visão, assim, de estratégica mesmo, de não só pensar naquilo focalmente. E é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Pensar fora da caixinha, né? Olhar, evoluir profissionalmente, não é só vender muito, vender bem, mas é vender diferente, é encontrar novas possibilidades, é diversificar o nosso mercado, é qualificar. Então, o Jaéder hoje é uma dessas pessoas que hoje ele tem o seu lugar, né, no mercado, porque ele soube, né, fazer disso. Então, conta pra gente, já começando o episódio, um pouco da sua trajetória. Da onde veio o Jaéder com essa cara de novo e falou que tem 20 anos no mercado, gente. Calma, peraí. 20 anos no mercado. Nasceu fazendo festa, era chorando, era rap já, né? Bom, o mercado o evento em si começa na minha vida desde muito pequeno. Então eu era de uma denominação religiosa e eu falo que a maior escola que eu tive na minha vida inteira, onde eu aprendi o primeiro ato do que é o receber ou do que era o luxo propriamente dito, que hoje eu trago ele sob um olhar mais técnico, depois de vários aperfeiçoamentos e estudos, foi a igreja que me dá esse respaldo. Hoje, obviamente, por conta de agenda, acaba que eu não consigo ter tanto acesso e frequentar, mas isso fica como legado internamente, que era o maior aprendizado que eu tive sobre empreender, organizar e, acima de tudo, servir. Então, que eu acho que é o grande trunfo disso. E
O maior aporte que eu tive foi de ter 9 cargos ali, com 9, 10 anos, então era muito à frente, e esse posicionamento de sempre trazer uma influência sob um aspecto de uma liderança nata. Então, e eu nunca, até num livro que eu escrevi agora junto com vários profissionais do mercado de fotografia do Brasil inteiro, que foi a convite deles, eu trago de onde vem o Jaéder enquanto criança nesse processo e aonde eu me encontro com o mercado. Minha mãe dizia que eu sempre tive mania de grandeza, o espírito de rico, aquela coisa que eu nunca me contentava com o trivial. E isso vem desde criança, quando eu organizava a festa da escola de professora, feira de ciências. Então, nunca era entregar um panfleto. Não, tinha que ter o panfleto e tinha que ter alguma coisa para a pessoa comer. Tinha que ter o panfleto, mas alguma coisa para lá. E isso é muito ligado à essência do Jaéder enquanto pessoa. Mas eu jamais imaginava um dia que isso fosse levado como profissão. Imagina, minha primeira graduação foi Direito, depois eu fiz Administração, depois Relações Públicas, fiz mestrado, enfim, algumas pós-graduações, que é onde a gente vai entendendo toda essa dinâmica que foram extremamente importantes. Mas era muito, eu falo que a linguagem do amor do Jaéder é a história do presentear, do ser presente, do fazer parte e do construir. E eu sempre dizia, assim, muito claro para as pessoas, e quando me perguntavam, por que você escolheu o mercado? Por que você escolheu trabalhar com festa? Eu tinha muito claro quem eu queria atender. E eu dizia, o nome do Jaéder vai ser levado para o Brasil inteiro. Eu vou levar, mas não por ego, muito pelo contrário. Era em nome, porque quando eu entendi a dinâmica do nosso mercado, de uma não legalização de profissão e de várias dores que a gente enfrenta, não era sobre estar no palco, era sobre ser de verdade, e o ser de verdade era produzir uma festa de X milhões, mas ao mesmo tempo poder estar sentado numa mesa de um café falando sobre negócios, ou como a gente está aqui. E era essa linha que eu acreditava e acredito que me fez chegar onde chegou. E isso vem muito de encontro com o mercado, que eu me preocupava com a capacitação. Porque a minha preocupação era, e depois, como é que vai ficar? E aí vem todo esse processo construtivo de quem é o Jaéder, lá do interior, né? E a maior força que eu tive foi quando eu subi, primeira vez num congresso nacional, quando eu dei minha cara a tapa, literalmente, em São Paulo. Em 2015, 2016, eu falei, essa é a minha visão sobre o que é luxo para uma festa. Não era orçamento, não era nada rebuscado com ouro, marcas. Isso é uma decisão muito independente e aleatória que o cliente escolhe. E quando eu levo esse modelo de visão e eu sou apresentado a primeira vez a nível Brasil, eu termino a minha palestra e uma coisa que me marcou muito foi que logo em seguida uma palestrante sobe no palco e ela diz assim, quem é o menino do interior do Mato Grosso que veio palestrar aqui? Num tom muito pejorativo. E era um menininho do interior do Mato Grosso. E eu prontamente terminei minha palestra, desci e fiquei ali na frente. E isso tinha mais de 500 assessores na época. E eu, normal, eu sou do Mato Grosso. O seu estado que faz aquelas festas com muito excesso, que chega a ser over, e existe uma hostilização em público. E aquilo me dá uma força, porque o Jaéder, menininho do interior, traz um tom muito de que é o Sudeste que sabe fazer festa. E isso vem como uma força. Vem como uma força para a gente trazer e mostrar e dizer, olha, hoje é quem quer. É quem tem o desejo, quem externaliza isso, pode ser de qualquer lugar do mundo e de qualquer região do mundo, que com acesso à informação a gente faz disso. Então, eu falava, cara, isso é uma força para dizer que chegar e falar, caramba, a gente está dividindo o mesmo palco hoje. E isso vem para dizer que todos podem chegar aonde quiser.
Isso é uma coisa que é importante a gente destacar, porque a gente ouve muito delas, né? Ah, eu sou do interior, eu não sei se eu posso. Não, você pode fazer, desde o momento que você se capacita, que você busque, você atende, encontra o cliente ali, né? E você saiba onde posicionar a sua empresa. É muito essa questão de nós entendermos. E até como a maneira como você encarou isso, porque muitas pessoas poderiam falar, nossa, realmente um menino do interior e se esconder cada vez mais. Não, peraí, Isso sim. deu força. Exato. Ao contrário, que era uma prova para mim mesmo. Então eu falava, opa, peraí, por quê? Né? E eu dizia, eu vou atrás, eu vou me formar, eu vou em busca, e vou trazer isso na sequência, quando for oportuno, de como era a contemplação de estudo que me fizesse chegar aonde era o objetivo final. Que, na verdade, o objetivo final não era sobre estar no topo. E eu nunca pretendo ter esse sentimento, e eu acho que não é essa a ideia. A ideia é o quanto o sucesso está muito atrelado, não é sobre dinheiro e não é sobre o nível de popularidade. É sobre aonde eu estou, o que eu faço com aquilo para quem me contrata ou para quem eu participo de um projeto, por exemplo. Mas eu acho que nesse ponto, o que é interessante pensar é que ele não estava olhando para a circunstância inicial. Ele estava olhando para o objetivo final. Né? E eu acho que isso faz muita diferença. Total. Porque quando você está muitas vezes a gente olha para nossa circunstância, olha ao meu redor. Tipo, olha as minhas dificuldades aqui na minha família, com meu filho, com meu marido, na minha cidade, a minha noiva. Tá todas as limitações, né? Eu pego todas as limitações e coloco aquilo como uma muleta e uma condenação do lugar que eu vou ficar para sempre. Não, você olha adiante e fala assim, não, essa é a minha circunstância, mas o que eu quero tá lá. E o que eu preciso fazer para chegar lá? Eu vou. Né? Então, é muito claro isso em você e é o que faz diferença, no final das contas, de encontrar, né, esse sucesso, que não é o sucesso do dinheiro, mas é o sucesso da satisfação pessoal de falar, não, eu cheguei. Da realização. Da realização. Né? E já passando por isso, a gente queria saber de você qual foi o caminho que você acabou de falar, né? Qual que é o processo de aprendizagem para você chegar? É para abrir o jogo já aqui, né? De frente com fica aí. Literalmente. Bom, eu falo que além da parte técnica, que é muito importante para nossa área, e que isso é uma dor do nosso mercado, porque hoje a gente sabe que... Verdade, não tem informação. Exatamente. Né? A gente, passa por um processo, e assim, vou antecipar aqui... Dá um spoiler, né? No próximo mês eu estou indo a Brasília com uma comitiva para ter uma semana de reunião com as autoridades legislativas e executivas do governo para a gente caminhar para o rumo final dessa legalização da profissão de assessor e cerimonialista. Isso já foi aprovado nas duas casas, né? Na Câmara e no Senado. Todavia, o governo ele não tem conhecimento da dinâmica da realidade do nosso trabalho. Então, como que você equipara hora de trabalho... Se muitos profissionais não têm... Quem dirá o governo, né? Não falando de um país com dimensões continentais, que cada região opera de uma forma em detrimento da sua logística, estados que são maiores que países. Então, a gente tem uma dificuldade de logística, de tempo, de estação, de clima que muda muito. Então, nós montamos agora... Porque nós participamos do processo de legalização da Itália, de Wedding Planner. Então, o governo italiano, a República da Itália não tinha isso formalizado. Então, foram advogados brasileiros que entraram com isso junto com profissionais da Itália. E agora, na minha última visita, que a gente, enfim, assinou alguns acordos, a gente traz isso para o Brasil para que seja um feito. E algo que eu jamais esperava um dia, mas era a história. A primeira coisa sobre de ter o desejo claro de onde eu quero chegar, né? Porque às vezes eu escuto assim, como é que você fez para atender o mercado que você atende? E eu nunca pude, acho que raramente, assim, eu fico até feliz de poder abrir, porque toda vez que um palestrante sobe num palco para falar, às vezes a gente literalmente esmagado por dizer que a gente está falando sobre nós e não sobre o processo do nosso trabalho que as pessoas estão ali para aprender. Então acaba que a gente assim, se apresenta muito rápido e já entra, porque você tem tempo ali limitado. E toda essa jornada me fez entender o seguinte: a primeira coisa era a curiosidade sobre entender as áreas que contemplam esse universo. Então, às vezes eu vejo o assessor muito apegado a entender da técnica,
do nosso trabalho, de cronograma, roteiro, checklist, briefing, É só programação, isso. né? E aí né? Etiqueta, uniforme, time, time, O que você leva na sua mala, já, Éder? Nossa, são 9, né? Então, são 9. E foi exatamente isso, né? O que é que que eu convertia como dor, que poderia criar um problema, que eu levava como solução. E aí, sobre a ótica e o princípio de que eu não tenho segunda chance e eu trabalhava da perspectiva de que não existia o não para o cliente em relação ao apagar incêndio ali de última hora, né? Não no processo. No processo vão existir vários nãos, mas na entrega, como diz outro, quando o negócio está acontecendo, não existe o não, né? Então, por que são 9 malas? A resposta é exatamente porque a gente pensou e analisava friamente o que poderia dar errado. O que pode dar errado? Uma pilha de um microfone acabar no meio da cerimônia porque o cara da sonoplastia não tem reserva de pilha? Então a gente vai comprar pilha. Então foram coisas que a gente foi criando. Né? O bombeiro esqueceu a luva para fazer um curativo, ou um enfermeiro dentro da festa, então a gente vai ter luva. É obrigação minha? Não é obrigação minha, mas era exatamente o curso que caminhava, que eu costurava a contramão de um mercado que se limitava. Não é minha obrigação, eu não vou fazer isso. E o cliente que eu desejava atender, ele pagava justamente, não pagava na época, hoje ele paga, mas não pagava na época, para ter algo que eu precisava gerar esse valor primeiro, de que quando chegasse o cenário de causa, eu precisava provar uma competência quando eu fosse literalmente encurralado. Então, peraí, porque dentro da normalidade, a minha competência ela é ok. Agora, o problema é como é que eu lidava com o caos e com a competência aplicada. E aí eu começo a entender que eu falava, caramba, eu preciso entender de outras áreas que envolvem uma festa. Então eu preciso entender pelo menos de luz, de direção de uma câmera, de um vídeo, eu preciso entender como é que, pelo menos basicamente, funciona e opera uma mesa de som, o que é moving, o que é grave, retorno, cubo, head, o que é pedestal, o que é partitura, o que é dó, ré, mi, fá. E eu fui estudar música, pelo menos aleatoriamente, para entender, e a igreja me dá essa base. Eu participei de muitos corais, então por isso que eu falo que foi a maior escola. Então eu tive contato com câmera, com microfone, com várias coisas que no futuro, isso me dava aporte. E aí, fui estudar, de entender dos serviços que opera uma gastronomia, de bebida, de tudo que contemplava a entrega para eu entender a melhor logística para que aquilo fosse aplicado da melhor maneira dentro do evento. E aí vieram várias formações básicas de graduação e pós. Então, e é a história do inconformismo. Eu nunca parava e nunca parei de estudar mesmo no cenário. Porque estudar, para mim, não é se cadastrar, fazer uma matrícula e, tô fazendo um curso. De ler um livro, de ler uma notícia, de pesquisar sobre algo que outros países estavam fazendo e como era o Brasil diante disso. Porque quando eu falo de me posicionar globalmente, peraí, então eu tenho que imaginar o que o mundo lá fora tá falando. Como é que, para saber que nível tá, né? Falando de um país subdesenvolvido, mas ao mesmo tempo um dos países que mais celebra no mundo, o brasileiro carrega isso muito forte. Então eu falava, bom, eu preciso entender daquilo que o meu cliente faz, para eu ter repertório com ele. E aí eu fui estudar todo esse universo do agro, por ser do Mato Grosso, o que era cultura, a época das lavouras, para eu justamente saber como eu chegaria em muitas pessoas que às vezes têm um poder aquisitivo muito alto, mas que são freneticamente chucras, simples e ignorantes de estudo. Sim. E isso faz com que eu chegue até o pai de uma noiva, que o perfil de cliente meu hoje, geralmente, 90% são os pais que bancam as festas. Né? Eu tenho um ou outro casal, que é o próprio casal ali, que às vezes mora junto, mas 95% dos casos são os pais. E às vezes eu tenho o contexto de um pai que deixa o casal falar, seguem, mas às vezes eu tenho o contexto do casal que os pais intervêm e tudo mais. E aí a minha grande pergunta que comanda todo esse cerne e arcabouço do trabalho inteiro para entrega era o que é que está por detrás do boa noite de um seja bem-vindo? Que mundo essa frase carrega? Porque essa frase vem muito de encontro com o nosso trabalho lá na execução,
Mas como é que era isso desde quando meu cliente chegava no escritório? E eu sempre falava, sempre trazia isso pensando num viés de como é que eu posso levar valor para o mercado de ensino, que não tinha. Então, esse pensamento como mercado, ele vem desde cedo, desde quando eu, né, trago isso, e por vezes eu escutava, isso não é profissão, isso é bico, como é que você vai viver de festa, né? Vai fazer um concurso, né? E eu sou sagitariano, eu odeio rotina, eu sou de 8 a 80 e, enfim, extremamente otimista num cenário de caos, e eu falo que isso me leva a ponto de chegar a lugares que eu já, de fato, jamais um dia possa ter imaginado. E óbvio que vem muito sobre aquilo que a gente carrega enquanto primícia e essência. Então eu falo que, independente de crença, era exatamente sobre a genuidade do que é. O que eu quero propor para o outro que envolva dinheiro, que envolva a compensação pelo meu trabalho. Né? E quando eu levo isso e eu falava, e eu levava isso para Deus e dizia, né, sobre o que era o meu trabalho, e eu dizia, eu quero que isso impacte não só quem me contrata, mas impacte o mercado de uma forma que a gente seja percebido para soma, não para aparição. E aí, óbvio que vão vir várias conotações, porque com isso vem, né, várias abordagens e entendimentos. Mas era o inconformismo que me fez chegar aonde a gente chegou, a ponto de falar, olha, nunca parar, aguçar isso no meu time. E o grande trunfo na execução era a mesma importância de função de quem limpa o banheiro até o alto cargo da direção, da produção, porque não era sobre limpar o banheiro. Muito além disso. E aí eu tinha que preparar essa copeira minha, essa auxiliar de limpeza, para ela entender que o banheiro precisa estar impecável, porque alguém vai viver aquilo pela primeira vez na vida dela naquela noite, que foi pensada, sonhada, desejada, e não porque você tem que pegar um rodo e passar um pano no chão. Sim. E é muito nessa linha sobre estudar todos os contextos que permeiam o universo do nosso mercado, que eu acho que é uma grande dor de assessor, que às vezes vai produzir uma assessoria e ele não entende de espécie de flor, ele não sabe o que é uma espuma floral, ele não sabe o que é um maison place, como é uma mesa de 6 talheres, ou como é que compõe os tipos de serviço, americano, francês, franco-americano. E esse olhar multidisciplinar que me fez entender, né, o que é o preto e branco, o que é a foto, o que é a favor da luz, é contra a luz, por que o cara tá com o celular no bolso, o fotógrafo às vezes esquece de pedir para tirar e vai ficar aquele volumão no bolso. Então tudo isso me traz um olhar de que não tá legal e a gente entra em todas as nuances. Então você tem repertório para tratar com todos, né? Na música, a nota. Então, como às vezes eu falo, não tá legal, tá contra. Como que você sabe que tá mais lerdo, né? Como é que você sabe que tá fora do tempo? Então, eu tive que buscar isso de uma forma multidisciplinar e aí é uma entrega muito precisa. Então, quem já viveu o bastidor do estágio fala, né? Meu Deus, no caos de 500 trabalhando, como é que é isso? Como é que pensa sei lá, na concierge, agora no último casamento nós lançamos esse serviço na portaria, que era a abertura da porta dos carros, e aí eu tinha um personal style fazendo a gravata dos padrinhos, que tipo, o cara não sabe dar nó em gravata, e uma concierge que tinha um steamer para os vestidos que amassassem no trajeto do hotel até o lugar. Então ali eles já eram pré-arrumados, alinhados e para chegar para a cerimônia já. Então são... E aí a gente vai entender lá no luxo contemporâneo que é muito mais comportamento do que materialidade. Mas vou deixar isso para o próximo. Eu vejo que você buscou muito fora também, né? Ah, sim. Fora do mercado de eventos, porque não tem. Não tem. No mercado não tem, é um mercado muito limitado nesse sentido. Então, as suas formações, elas são fora do mercado e são fora muito do Brasil também, né? Muito. Das graduações todas foram no Brasil, mas a partir do momento que começa a linha de mestrado e extensão, foram 32 fora do Brasil ao longo de 12 anos. Daí eu estudo o mercado de luxo e do Customer Experience, dessa história da experiência do cliente, do colaborador, desde 2014. Então, quando eu me propunha... E aí era muito uma linha
que a estratégia do mercado de luxo ensina. E eu peguei isso como premissa para falar, não, o dia que eu me posicionar sobre isso, eu preciso levar isso com muita veemência, com muita autoridade, com muita verdade para as pessoas. Porque, infelizmente, com a chegada do marketing digital depois de 20, se construíram personagens na rede social que têm uma vida completamente diferente da vida como ela é. E eu falava, não, e estar no palco não é fazer o castelo da Barbie. Estar no palco é trazer o ócio, o caos, a loucura de 12, 15 horas de pé, não é romantizar a nossa profissão. Né? Então, e eu fui muito para essa linha, enquanto muita gente chegava no palco e, porque eu produzi de tantos milhões. Não, eu produzi de tantos milhões, mas foram 60 dias de montagem, foram noites sem dormir, era uma refeição por dia, tá certo? Tudo errado, tudo errado. Como todo mundo faz errado, né? Era pra comer salada, comia McDonald's 2 horas da manhã, então era noite de sono perdida, então, que é a vida como ela é. É o ideal? Não é o ideal, mas é o que a maioria vive. E eu precisava levar isso. Então eu fiz a minha primeira formação em mercado de luxo em 2014, em Portugal, para estudar. Porque eu queria entender a lógica do luxo e da experiência. E quando o atendimento sai da materialidade e entra na esfera de sentimento, de emoção, de conexão, de pertencimento, que é o que se fala tanto hoje, que é o que a gente vive nessa era entender, mas eu queria entender sobre a ótica histórica. De onde vem? Porque tudo que a gente vive hoje são influências de coisas que foram acontecendo lá no passado, né? Então eu precisava olhar para a história. Então, para eu falar de luxo, eu não queria falar da bolsa da Louis Vuitton de 50, 70, a Birkin da Hermès de 80, 90, 100, mas eu precisava entender por que chegou nisso hoje. Como que uma marca consegue fazer isso? Porque eu queria trazer isso para minha vida, para minha empresa e com caos, com um grande agravante. O brasileiro não tem a cultura de valorizar serviço, ele tem o costume de valorizar produto. É aquilo que ele coloca debaixo do braço, leva para casa e vai ficar lá mesmo tomando poeira. Né? Mas é a história não, tem que ser palpável, tem que ser tangível, é o carro, é a casa. Mas quando falava do serviço, e por isso o mercado de eventos sofreu tanto, mas eu vou trazer uma luz no fim do túnel depois, sobre isso, que eu acho que é o grande trunfo que a gente vai viver nas próximas eras, sobre exatamente entender, eu falava, bom, peraí, tem todo um conceito histórico que vem com a construção das próprias monarquias, das revoluções. Rainha Vitória vem, constrói Versalhes, aquela loucura, 200 mil quartos, né? E aí a gente começa a entender por que Paris é o berço disso, do surgimento das grandes marcas, a Itália vem com o berço do designer, constrói tudo isso, Yves Saint Laurent é o grande precursor da criação da bota cano longo, que ele tira a visão que a bota cano longo era só a prostituta que usava, e ele chega pra mulher e fala assim, vocês podem usar, então agradeçam, porque foi ele que cria esse pertencimento de autorização, de dizer, olha mulher, você pode usar uma bota cano alto até aqui a altura da coxa e não parecer uma prostituta, que na época era tido que parecia escrachado, vulgar e tudo mais. Então, quando a gente entende esses movimentos, que as pessoas não fazem ideia do tanto de profundo, da profundidade que vê que todos eles vieram lá de baixo, isso me fez, então, entender que eu precisava ir além e estudar muito ainda. Então, eu estudo toda a história da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, como é que, por conta dessa interferência com o Brasil, principalmente de Portugal, né, da colonização, de co-irmãos do Brasil, de várias coisas, que aí vem a primeira chegada, e aí eu levo isso para o mercado de eventos, né? Como é que chega os primeiros doces no Brasil, como é que o açúcar é inventado. Então era com as frutas que tinham na época, manga, caju, e aí vem isso com a criação do açúcar para trazer os primeiros doces que eram feitos na era de Brasil Império, por exemplo. E aí eu me apaixono pela história, obviamente, para poder trazer esse repertório. E aí vocês vão concordar comigo, porque vocês são extremamente antenadas e estão aí nesse movimento do mercado. Uma grande dor que eu sentia no nosso mercado e sinto é que todo mundo traz fundamentos baseado no mundo do eu. De festa. Então eu vou ensinar um processo. Não, é o meu método que deu certo para mim e eu vou levar. E eu falava, não, peraí. Como? Vai dar certo para mim num país que tem perfis de cliente diferente, financeiro, comportamental, cultural, costume? Não, eu tenho que trazer algo que
traga um cunho de fundamento lá da história que reflete por que cada região se porta de uma forma. E aí, quando é que é a história do destination? Como é que você vai fazer destination num estado que você não sabe como que é o costume, a prática e a importância? Não é só chegar, vamos fechar o hotel, a praia tal, não vê distância, não vê... Não, é um grande universo. E aí eu começo todo esse apanhado. Fiz essa primeira formação, depois eu faço 3 na Vogue da Rússia e da Espanha online, que foram imersões extremamente complexas para entender de moda. Então, para falar principalmente do mundo fashion e dessa coisa toda, né? E aí venho com o mercado, em 2022, eu fiz... A pandemia foi a época que eu mais me formei, né? Eu fiz, acho que 20 cursos online e 12 foram presenciais, no todo aí dos 30 e tantos. Fiz SPM, fiz Centro Europeu no Brasil, em mercado de luxo, experiência do cliente, então tive alguns nomes do Brasil hoje que foram meus professores. Assim, um marco na minha carreira foi 22, que eu faço Milão, que eu vou para dentro da escola das grandes marcas. Então, eu fico 40 dias tendo aula com os diretores da Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Zegna, entender por que o fio da lã da ovelha era o mais caro do mundo, e eu queria saber por quê, de onde o que tinha, né? O que a ovelha comia, sabe umas coisas assim? E... vou para essa formação, Balenciaga, Dior, Chanel, porque eu queria entender a centenariedade das marcas. Por que chegaram? Passaram guerras, revoluções e permaneceram intactas, tiveram crises. Eu falava, cara, eu tenho que trazer isso para o meu mundo. Como é que eu trago? E eu preciso levar isso. E aí eu fiz essa formação, e aí depois eu faço uma imersão na cultura árabe, que foi a Expo Dubai e Abu Dhabi em 2022 também, aonde eu fui estudar toda a parte de sustentabilidade, excelência humana, na prestação de serviço, inovação, uma inteligência artificial, automação em eventos. Então, a feira é uma grande vitrine para o mundo inteiro. Inclusive, uma dica rapidinha, acontece a cada 5 anos. Como foi 22, porque 20 foi a pandemia. Então, os Emirados teve que adiar. E entender da cultura árabe, porque eu tinha uma produção para fazer que trazia esse cunho logo em seguida, que foi um ano depois. E aí eu faço umas 2 curadorias em Nova York, na Tiffany e na Dior, para entender o mundo da joalheria e entender o mundo, né? O Christian Dior, ele trazia algo da possessividade, da opulência, quando se tratava do cliente dele. Quando a gente estuda a história da Dior, ele não aceitava que quando uma cliente dele usasse um elemento dele, que ela viesse com outras marcas usando naquele mesmo look. Por isso que cria a parte de beauty, de sapato, de roupa, porque ele falava, não, você tem que estar literalmente vestida. Então, o que a gente percebe quando a gente olha para cada um desses nomes que são emblemáticos? Que sempre vinha de um sentimento de inconformismo ou de um movimento de revolução, de fora da curva. Era alguém que andava contra o mundo inteiro. Então, e isso, óbvio, eles sofrem ataques, eles passam por várias situações complexas, mas deixam a construção né, de um legado com a história das marcas icônicas que estão aí até hoje. Quando a gente estuda a história, por exemplo, do Christian Louboutin, por que a sola do sapato é vermelha? E aí tem várias histórias que eu poderia trazer que geram conotações eternas até hoje. E toda a intenção era para que algo fosse de luxo, que trouxesse e remetesse esse significado, ele não podia ser efêmero, porque ele tem, para ser eterno, ele não pode ser simplesmente feito por fazer, ou feito sem ser objetivo. Por isso que até tem um livro que diz que o luxo é eterno, que é maravilhoso, inclusive, traz essa abordagem, e aí eu fiz Disney, que eu nunca tinha vontade de ir. Então, a primeira vez que eu fui para Disney foi para estudar, né? Eu paguei para ter o acesso ao backstage. Como é que operavam os corredores? Né? Como é que funcionava do Mickey surgir? Com que tempo que os mascotes se trocavam a cabeça ali por conta do respirar, da questão do bem-estar dos colaboradores, e como é que é os ateliês de reforma dos vestidos. Eu queria entender aquele movimento todo. Então, eu fico 14 dias em Orlando para entender toda essa situação, essa dinâmica,
E o que eu tirava disso, né? O backstage, os carros alegóricos, as reformas. E um fato que me marcou muito foi quando uma criança deixa um sorvete cair no chão, eu até trago em algumas palestras minhas, e esse sorvete tá ali derretendo e eu falava, eu quero saber quantos minutos alguém vai vir limpar. Porque eu queria trazer isso pro meu mundo, que quando uma taça quebrasse na pista, eu queria saber quanto tempo a minha copeira levava para limpar a taça, para recolher a taça. Então, a gente percebe que a gente consegue trazer e aplicar para o nosso mercado. E aí, a minha última foi em hospitalidade. Agora, eu fiz 2 online com o mercado asiático, com o mercado suíço, que é uma referência no mundo, a Glion. E fiz agora Londres, do The Bright, que é um instituto britânico que formam as equipes de todas as monarquias do mundo. Então, monarquia espanhola, monarquia árabe, inglesa, dos ensinamentos comportamentais sobre a etiqueta em todos os sentidos e a antecipação de necessidades, geralmente das realezas e de todo esse contexto. Então, é um acesso incrível. E essa foi minha última agora no México, fevereiro. Agora foi bem recente. E aí, e isso nunca para, porque todos esses movimentos vêm trazendo insights de uma dinâmica, porque mais do que essa história que as pessoas dizem do chegar lá, é a história do se manter lá. E o manter lá é o grande desafio. Sim. Né? Você não vai estar bem, você vai estar com... Né? E tudo isso, você precisa continuar essa formação. E isso me fez entender esse olhar multidisciplinar literalmente da constância para dizer, olha, para eu conseguir evoluir sempre e não parar, que é extremamente cansativo, e não vou dizer que é uma rapadura, não, pode até ser, né? Pode ser, mas é mole, mas como eu vou dizer, outra é doce, mas não é mole. Como é que eu levava isso para o mercado? Então, eu sempre digo que as pessoas, às vezes, olham de fora e falam, nossa, como eu queria estar, como eu já ouvi. Ele teve sorte. Vai, eu já escutei muito. Ele fez o casamento do fulano lá e estourou. É assim, do estourou. nada. Do nada, né? E aí, eu escrevi no doutorado agora, recente, que é a última, que eu falei não sei que tempo, né? Dorme nessa vida toda. Mas o grande trunfo era entender o comportamento humano independente, porque mais do que saber tratar uma foto, mais do que saber preparar um risoto, mais do que saber editar um vídeo, é para quem eu faço isso. Sim. Porque aí é o perfil de cliente que eu vou receber no meu escritório. Porque eu tenho a metódica, eu tenho a centralizadora, eu tenho a calma, eu tenho a surtada, eu tenho a low profile. Isso que eu ia falar, a gente consegue entender, estudando o comportamento humano, quais as influências dela, no sentido de que por que ela é assim, por que ela quer isso, né? Qual é o nível de pertencimento que ela está buscando nesse evento. Exato. Porque é muito mais sobre esse sentimento, né? Porque os nossos casais, eu sempre falo isso, né? O casamento, ele deixou de ser apenas uma festa de casamento. Existe ali toda uma questão de uma aprovação social, de um pertencimento, de se, né, consolidar dentro do seu status. Então, é muito mais do que a flor. Não, é muito mais, né? Então, para a gente lidar com esse cliente, a gente precisa entender as motivações dele. Total. E as gerações que estão vindo. Que aí tem a diferença da X, da Y, da Z, porque eu vou lidar com a mãe, com a sogra, com todo mundo. Então, eu falo, não adianta eu ter... hoje eu digo que não é a técnica, a melhor técnica que vai posicionar ninguém em nenhuma área, em nenhuma profissão. Porque o grande detrimento, a grande diferença é para quem eu presto isso. Então, a pergunta que eu sempre faço é, você conhece o seu cliente ou você tem informação sobre ele? Que é a grande diferença. Então, quando a gente olha para isso, entende, né? Porque às vezes eu já escutei de profissionais assim, porque o meu álbum é incrível, tá? Mas não é só sobre entregar o álbum, toma e pronto. Primeiro porque a gente tá falando de um ritual de passagem muito sério, né? E importante na vida de alguém. Então, ou é os 15 anos, aqui, ou é o casamento, que é o contexto que a gente traz, ou a inauguração de uma empresa, para quem faz corporativo, por exemplo, o cara tem, 30 anos de mercado e vai inaugurar sua nova sede. Então, qual é o nível de importância e entender e ter esse feeling intino muito apurado de ter essa percepção é que vai te dar assertividade de como que você vai tratar, de como você vai operar e conduzir.
E isso dá muito trabalho, né? Isso é exaustivo, assim, é aquilo... Meu Deus, é realmente muito cansativo. Tem hora que eu falo, cara... Aí às vezes eu olho assim, pra quê? Eu olho o WhatsApp, assim, 497 conversas. Aí eu falo, bom, eu lembro que um dia atrás eu pedi tudo Desejei isso. isso. Desejou. A gente fala, né, muito, e a gente vive isso. Existe um preço a se pagar. Que as pessoas não sabem. Que as pessoas fingem não saber e não Pronto. querem acreditar que existe. Porque, gente, Elas não, não querem pagar esse preço. Elas querem um resultado, mas elas não querem pagar o esse preço. preço. Exatamente. E a gente vive isso no mercado de eventos. Eu falo pra todo mundo que fala, ai, como que é? É um preço muito alto que a gente paga. É muita vida que a gente deixa de viver. Total. Pelo que a gente vende dá. vida. Exato. A gente vende vida que é tempo. Pra A gente nossa conseguir vida. alcançar um objetivo lá na frente. E a gente fala muito desse preço. E aí vem uma dúvida que a gente tem, Jader. A gente não consegue ficar a vida inteira pagando esse preço. A gente já sabe disso, a gente já entendeu. E a gente precisa olhar para além. Com certeza, até conhecendo você, a gente sabe que esse além já existe. Onde você vê Jader Barretos daqui 10 anos? Qual que é seu plano B, né? Qual que é? O plano, quando a gente... esse ano eu completo 20 anos, né, as pessoas falam, mas como? Eu falei, é quase que nasceu falando birthday, happy, né, enfim. Mas brincadeiras à parte. Sempre foi pensando a longo prazo de onde eu queria chegar. Então, a gente estabelece metas de posicionamento, de mercado... E vem as viradas de pensamento, de várias coisas sobre qualidade e quantidade. E o Mato Grosso, ele carrega um DNA genuinamente. Por ser um estado que a economia vem do agronegócio, eu atendo muitas famílias do agro. E existe um modus operandi dos formatos de eventos, que é essas coisas estrondosas para 1.800, para 700, 1.400, 1.500 convidados, que é uma média completamente fora da média do Brasil. E ter grandes times, esse volume todo, essa história do construir do zero, né? O Theo da Central da Noiva até brincou e falou assim, amigo, construir do zero é seu slogan, porque você adquiriu... Falei, adquiri na força do ódio, do ócio mesmo, né? Brincadeira, mas era uma história de que, o meu trabalho não é palpável, não é tangível. Eu precisei estudar muito o tempo inteiro percepção, comportamento, percepção... Então... Incisivamente, isso começou a me dar insights. E eu tive várias provocações de clientes que chegavam pra gente depois de um evento e diziam assim, como que você treina a sua equipe? Eu não consigo contratar aquela copeira para ser copeira na minha clínica, na minha construtora, no meu... Eu falava, peraí, eu não consigo aquela recepcionista para vir trabalhar pra gente? E vários deles, inclusive freelancers, hoje trabalham em várias empresas de clientes nossos, de vários ramos, não só do agronegócio, construção civil, incorporadoras, que eu atendo, que eu fiz o casamento e acabei dando consultoria para a empresa. E aí surge um lado do Jaeder, que é essa história de onde eu me vejo daqui a 10 anos. Então nós estabelecemos uma meta, a partir de 2026 são 10 eventos por ano, já existem os 10 fechados. Então isso é um ato histórico, acredito que no mercado poucamente a gente vê algo nesse sentido. E isso faz parte de um plano de internacionalização da marca com a nossa chegada em São Paulo. Então, a ideia de ter vindo para São Paulo não era para trazer esse posicionamento nacional, porque isso já acontecia antes, né? Era trazer a internacionalização da marca para falar de um legado que eu tenho na minha missão, que era um posicionamento de atendimento global. Então, quando eu falava de global, eu falava, opa, peraí. Para eu falar de global, eu tenho que entender de várias culturas e de vários mercados, como é que a Ásia, enfim, a Europa se comportava ou culturalmente traz isso na história. E a ideia de ter vindo para Campinas é justamente como um hub. Foi uma cidade que eu fiz muita escala na minha vida, muita conexão, dormi muito com voos cancelados, enfim. E se tornou uma segunda casa de forma meio que despretensiosa, né, pelas conexões. Então, quando eu mudo para Campinas em dezembro e a gente ainda está no plano de construção, de definição de escritório, Mato Grosso continua operando normal. O Jaeder daqui 10 anos é que a gente traga o mercado de eventos de uma forma muito... a história, literalmente, que a gente usa muito
da escassez e da exclusividade. Então é assim, eu faço uma festa em janeiro e daqui 4 meses eu faço outra, mas é tudo muito de cunho emblemático. O povo fica 1 ano falando daquilo, 2 anos, então, e começa essa construção, né, nesse formato, que é Campinas sediar a maior escola de hospitalidade das Américas, que é o Lounge, que é a segunda criação nossa. E por que Lounge? Porque eu brinco que precisava ser algo atrelado ao nosso mercado. E é no Lounge onde tudo acontece. No Lounge a gente dá risada, no Lounge a gente fofoca, no Lounge a gente faz negócios, no Lounge a gente conhece novas pessoas, no Lounge vem novas ideias. Então, eu não podia jamais romper esse cordão umbilical que tá ligado à sala, ao estar, à espera, ao receber. Então, o Lounge é como é que eu quero te mostrar através da arte de receber bem, depois de 20 anos de carreira, como é que eu transfiro isso e transponho para outros mercados. E aí eu não podia deixar isso só para o mercado de eventos, porque era muito egoísmo da minha parte. Falando de uma era que o luxo, na verdade, hoje é pertencimento, viver. E por que as marcas trazem isso? Ao passo que elas democratizam que enquanto você não pode comprar uma bolsa de 40 mil, mas você pode pagar 300 num café da Tiffany ou da Louis Vuitton, num bolinho pra você tirar uma foto pelo menos, ou seja, a ideia é acessar todos os públicos para que eu tenha um mercado inteiro de forma estrutural falando da marca. Mas ao mesmo tempo, quando é para viver o ápice dela, opa, peraí, começa o quê? A história das bolsas vem a pirataria. Então qualquer um podia comprar e sair e dizer. Então, as marcas criaram a estratégia do seguinte, eu vou trazer um lifestyle, eu vou trazer como é que é o estilo de vida. Então, por que a Bulgari vem e lança o hotel? Por que tem agora a cafeteria ou spa da Dior, que até teve no Brasil, no Rio, porque era para ter o quê? Então, agora com o hotel de 9 mil euros a diária, quem compra o falso não vai poder acessar, porque era sobre criar o templo de experiência da marca. Então, eu evoco ali dentro todo o DNA dela e elucido exatamente as tratativas do que a marca carrega na história dela, colocada em ações e movimentos, sobretudo. Da arte de receber, que daí o uniforme do time vem desenhado por um estilista. Então, tudo carrega história nesse universo. Então, é fazer do Brasil... Agora, nos próximos 10 anos, e isso eu conto com o mercado de eventos, porque isso vai vir muito do nosso mercado. O Brasil tem a história do Borogodó, do sangue latino, do receber bem, desse calor, dessa coisa toda, que os outros países não têm. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem um grande trunfo na mão. Nós temos um problema hoje que é a mão de obra, o capital humano. Então, a ideia da escola é vir para suprir. Por que um garçom é formado na raça, uma copeira, uma recepcionista, e isso para todas as áreas? Porque hoje um escritório de arquitetura vai precisar de uma recepcionista, de uma copeira, de um auxiliar de toalete, mas é sobre quem ela vai atender. É de um público, mesmo que ela não viva esse universo, ela precisa entender como é que esse universo... E precisa entender de uma forma completamente quebrando o tabu e paradigma de não ter aquela associação. Por que o rico tem muito e por que eu sou uma copeira pobre e não tenho nada. Muito pelo contrário. Que isso eu trazia muito para o meu time, porque, obviamente, eu não tenho pessoas que vivem o universo dos meus clientes. Nem o Jaéder vive, tá, Ana? Aqui, por favor. A ponto de fazer ela entender... que aquilo era uma grande oportunidade dela conhecer de fato e saber que através daquela fonte de renda, o poder de empregabilidade que aquele evento girava. Então era essa linguagem que eu levava. E através disso, a gente então traz essa segunda linha de frente, que é fazer de Campinas o hub com certificações internacionais para que a gente então exporte, já que a gente está falando de pertencimento, comportamento, que é no luxo contemporâneo, que é isso que a gente vive, a gente tem uma mão de obra, porque a Europa as pessoas estão ficando velhas, e a Ásia como um todo, e a bola da vez vai ser a América. Então, eles vão olhar de toda forma, e já estão olhando para a América, e eu digo do Sul, a ponto de entender que quem são esses jovens, esses profissionais, a gente vê direto o país tal ofertando
para pessoas que falam português. Então, ou seja, já existe uma pretensiosidade de exportar essa mão de obra. Então, se existe essa vontade de exportação, de importação de mão de obra, eu preciso preparar esse capital humano para o interno e para o externo, porque a gente tem... Eu falo que a gente é feito de um excelente material, porque a gente consegue aguentar o rojão, às vezes que muitos aí não aguentariam, mas, sobretudo, o maior desafio é preparar essa geração que vem agora, que é uma geração extremamente... traz uma fragilidade do tô cansado, não dou conta, e vai dar conta. É muita responsabilidade para mim. Isso, é a história do... Essa frase me marcou, porque a gente ouviu isso de uma funcionária. Eu falei, meu Deus do céu. Exatamente. Então, a ideia do Jaeder daqui 10 anos é a gente transmitir tudo isso que foi arguido e levar de uma forma que outros mercados possam ser impactados e possam ser contemplados. Legal. Vamos para os É isso, quadros. vamos para os quadros. Gente, tá uma aula esse podcast. Já passou, eu não sei lá quantas horas a gente falando aqui. A gente ficou quietinha justamente para poder aproveitar o máximo possível mesmo. Mas antes da gente encerrar esse episódio, Jaeder, a gente tem alguns quadros que a gente gosta de fazer porque a gente quer causar uma polêmica também, né? Não ficar um episódio aqui Claro. todo assim instrutivo, todo Bonito. rico, bonito. Não, calma. O primeiro é rasgando o diploma. E eu tenho certeza que nessa história sua aí de vida, com certeza você já teve esse momento. Mas existe um momento que você falou assim, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, tipo aquele caos, assim, que você Várias fala, meu, vezes. por que eu tô aqui? Bom, Deus, Por qual que é seu propósito? Eu fui ser advogado. Bom, isso quase toda semana acontece, tá? Não acham que é o castelo da Barbie, porque eu sempre brinco, né? Que existe o castelo da Barbie e existe a vida como ela é. E por vezes, e por várias vezes, eu falava, meu pai, pra quê? Por que eu tô... E aí, esse sentimento, ele vem toda vez... Eu falo, cara, não vou, eu vou virar... Aí eu falo, eu vou pra CLT de novo. Aí eu durmo, aí passa. E aí eu falo, não é só cansaço. Eu vou dormir, amanhã é um novo dia. E às vezes eu quero pegar os 2 telefones, os 5 WhatsApps, porque é tudo separado. Jogar tudo fora, falar, tchau. Porque demanda tanta energia. E é muito engraçado... Porque quando existe um posicionamento assumido de autoridade, a quantidade de mensagens que a gente recebe de todo lado, que aí eu falo que começa a batalha dos nãos. Sim. Faz sentido? Não, muito obrigado, não faz sentido, não vai agregar. Então, porque vem muitas coisas aleatórias, né? É a história de que, opa, eu tenho que pegar uma rabeira agora no negócio, eu quero sentar na janela, na executiva, dar tchau do lado. Então, vem muito isso. Mas várias vezes esse sentimento... Inclusive, eu tive ele ontem, de falar, eu não quero. Quando eu fiquei 1 hora esperando a minha mala no aeroporto, eu falava, meu Deus, pra que é a necessidade? Eu tava assim, era umas 11 horas, 10 horas... Pra que eu tava... O que eu pensei na minha vida? Por que eu não fui ser funcionário público concursado? Mas eu ia surtar, porque eu odeio rotina, e é isso. Não, perfeito. E o segundo quadro é o The Secret. Todo mundo acha que você tem um segredo, foi sorte, né? Mas se você pudesse encapsular e vender esse segredo, qual que é o segredo do seu sucesso, da sua trajetória? Bom, eu falo isso, e as pessoas vão poder até achar que é clichê e tudo mais. A história de todo esse triunfo no mercado é uma força que eu trago que às vezes nem eu acredito, mas tudo que eu vou me propor a fazer na minha vida, em toda e qualquer área, eu falo que de um defeito eu transformei isso numa qualidade que é a mania de querer o além. O extraordinário, né? A mania de grandeza. A minha mãe dizia que eu tinha mania de grandeza. Então, talvez eu acho que essa é a palavra, né? Ela falava, você sempre teve esse espírito de tem que ter muito, tem que encher os olhos, tem que ser... Tem que ser o melhor. Eu nunca aceitava o trivial. E isso não foi ensinado. Mas ela foi a grande provocadora disso na minha infância. Porque quando eu estudava... Minha mãe é professora de língua portuguesa.
Então, eu venho de 8 tias professoras, né? Então, essa história do ler, do falar, da oratória, era uma coisa que eu fui muito cobrado quando eu era criança. E, ao mesmo tempo, as pessoas falam, é dom, eu não sei o que. Então, eu nunca tive problema de ir pro palco, eu nunca tive problema de decorar, de declamar, de falar. E isso sempre foi muito tranquilo pra mim. Diferente de 98% praticamente das pessoas. E essa comunicação é muito importante, porque, né? E o ponto era, eu falo que a minha mãe provoca isso, porque quando eu estudava para os seminários da escola, eu falava bem assim, já tá bom para eu assistir o desenho? E ela falava assim, não sei, você que tem que achar que tá bom. É você que vai apresentar. Então isso, ao mesmo tempo, me traz um nível de cobrança que isso é complexo, porque o nível de exigência você se frustra, porque aí vem um perfeccionismo exacerbado, gigantesco, que hoje eu já mudei muito, de entender que as pessoas não vão fazer da forma como você pensa que é, porque eu sofri muito no começo. Mas a história de nunca perder a essência de onde você veio. Eu acho que esse é a cereja do bolo. Eu falo que independente do nível que você esteja, nunca esqueça. Eu falo que e é o que eu peço para Deus todos os dias e digo sempre assim, olha, nunca me deixa perder aquilo que eu carrego como princípio, como valor, como tratar o outro, como olhar para o outro, porque o meu trabalho é a grande base desse olhar para o outro, né? Que é o servir, que é algo que eu carrego. Então, imagina quantas palestras que eu fui pela parceria, quantas palestras que eu fui pela passagem, e eu não tenho a menor vergonha de dizer isso, quantas palestras eu fui pela hospedagem e quantas palestras eu fui pagando tudo do meu bolso porque eu queria levar um modelo de visão que contrapunha o sentido do mercado. Porque todo mundo que teoricamente atende o mercado de luxo, diga-se de passagem, traz um inacesso. A gente é semideus e vocês são meros mortais, e a gente vê isso no mercado como um todo, né? E o Jaéder vem para uma outra linhagem, que eu acho isso o extremo da cafonice, de não dar o acesso. Eu venho, e aí é onde eu falo do pensar como indústria, como mercado, porque muitos tiveram oportunidades e não fizeram. Então, eu espero que essa geração de profissionais que venham agora, venham de fato trazendo essa história justamente do acesso ao conhecimento e à informação e não guardar para mim, porque o guardar para mim traz um sentido de que eu não me garanto. E quando você se garante é porque você estudou. E isso vem do sentido das marcas. Nenhuma marca vai lançar um produto sem antes estudar, né? A Guerlain estuda 10 anos todas as espécies de orquídea do mundo para entender que do pólen de cada uma delas, a junção traz um nível de aperfeiçoamento para que, através dessas espécies, gera uma regeneração muito melhor da pele. E o cientista leva 10 anos para chegar a essa conclusão. Então, não é lançar coisas ao tempo todo e o tempo inteiro, mas é que quando eu faça, que seja icônico, emblemático, que alcance, que reverbere, que impacte a quem tenha que ser impactado. Vivi pra ver, Jaéder. A gente falou de rasgando o diploma, a gente falou de segredo, agora é aquele momento que você fala assim, caramba, foi pra isso. As 55 milhões de especializações, os anos estudados, foi pra isso que eu vivi. Você tem esse momento na sua cabeça, assim? Tem. Geralmente, isso, assim, é algo que mexe muito, né? Porque, assim, até quando recebi a notícia que eu ia ser premiado na Itália pela Sociedade de Hospitalidade do Mercado Italiano, como o primeiro assessor latino-americano, e especificamente da América do Sul e do Brasil, que é o prêmio de honra e hospitalidade em excelência na prestação de serviços, eu falava que era o não ser sobre o dinheiro. E quando eu recebo a premiação, que foi assim, literalmente aleatório, né? Houveram alguns eventos que nos trazem um posicionamento a nível de abrangência que dê uma conotação nacional. E quando eu recebo uma indicação do Luxury Lifestyle de Nova York como o melhor especialista de eventos de luxo do Brasil por indicações da América do Norte.
E quando eu recebo esse e-mail, eu falo, cara, deve ser fake. Eu não acredito. E aí eles pedem uma série de informações ali da vida, de formações, de reportagens do Instagram, do site, de todo o portfólio, do que a gente atende, onde a gente atua, de clientes que foram investigados para receber. E assim, disputando com Emirados, que é o berço da opulência no mundo quando fala de grandes eventos, disputando com uma wedding planner da Rússia. E quando eu me recebo faço essa devolutiva para esse instituto, e mando a documentação, as formações, e aí eu falo, eu vivi realmente, de fato, que não era sobre o dinheiro, mas era a história de, opa, tem alguém olhando para o Brasil e a gente está colocando o Brasil num posicionamento global. Então, aquele pensamento lá de 20 anos atrás, de pensar como mercado, como indústria, ele começa a ser de fato testificado agora, do quanto faz sentido pensar num todo, de que pode ser que outros e que venham outros para receber esse nível de premiação nessa escala. E assim, o maior ápice foi agora também na Itália, quando eu almoço com toda a família, parte da família Ferragamo, na vinícola deles, na casa de campo deles, e eu tava sentado assim na mesa, falando, não é, né? Porque é uma marca que eu admiro muito. E traz um classismo, acho que uma elegância, e a história da Ferragamo também é incrível. E eu falava, cara, não é possível que eu tô aqui sentada com o diretor, com o CEO, com o filho, enfim, que faz parte da mais alta cúpula, e eu falava, meu Deus do céu, e aí fingindo costume na mesa, né? Claro. Então, e não era sobre os eventos. Porque eu tive festa com cantor tal. Nunca foi sobre isso. Eu acho que a grande... talvez eu poderia chamar de vaidade dessa coisa, né? Da gratidão mesmo, né? E de fazer sentido. Nunca foi sobre a quantidade de... Não, muito pelo contrário. Isso o dinheiro compra. Era sobre o que o dinheiro não comprava. Né? E o que o dinheiro não compra é você estar num domingo almoçando na casa de alguém, na vinícola de alguém que tem uma das marcas mais emblemáticas do mundo e dizendo, olha, a gente quer conhecer mais o seu trabalho para que a gente consiga fazer algo junto. Então, eu só digo espere, porque isso é para 2026, mas vem uma collab inédita para 2026 com esse formato, com uma marca, porque eu quero permitir e dar esse acesso, na verdade, para o mercado de eventos, que a gente sabe que é um mercado tão suado, tão ralado. Eu falo que é um grande picadeiro, não no sentido de circo pejorativo, mas onde a gente está equilibrando um monte de pratos subindo as escadas, e ao longo dessa vida os pratos quebram e a gente está ali em cima do palco, rodando, sorrindo, com o caos aqui atrás carregado, e a gente entregando aquela noite, aquele dia para aquele cliente. Legal. Perfeito. E a última é pelos poderes de Grayskull. Se você tivesse um poder para você mudar dentro do nosso mercado, o que você mudaria? O ego das pessoas. Nossa, é rápido. Gente, eu acho que de 10, vamos por 7, é isso, Fala sobre né? o ego. Fala sobre isso. O grande problema do nosso mercado é a história do ego exacerbado que distancia, né? E aquilo que a gente fala... É um mercado que ele traz muita ilusão. Então, se você não tiver uma cabeça boa, você realmente acha que é Deus ou um semideus. E a gente percebe isso, e eu digo isso com muita tristeza, porque a grande questão é que isso não mostra que a pessoa mudou. Porque o poder e o dinheiro, na verdade, só potencializa o que você é. Então, às vezes eu escuto, fulano mudou, porque não sei. Não, fulano não mudou. Fulano sempre foi assim. Quando fulano encontrou a oportunidade, ele pôde. Então, se a gente conseguisse diminuir isso ou tirar isso a ponto da história de que todo mundo pode chegar sim se quiser, porque tem um processo a ser percorrido para isso, então depende de uma vontade,
isso vem muito de encontro. Então, isso era algo que eu poderia mudar. E a outra coisa é literalmente essa questão do reconhecimento da nossa profissão, que gera tantos milhões de empregos, um PIB de 3%, com 246 bilhões de faturamento. Então, não dá pra gente tapar os olhos enquanto governo e nação e não fazer nada. Falo, não tem como, a gente precisa levar isso a ponto de mostrar o quanto esse mercado é importante, o quanto ele emprega e o quanto ele gera de sentimento nas pessoas através dos eventos e das memórias que são causadas. Gente, que incrível esse podcast, hein? Eu não quero encerrar. Agora vocês lutem com isso, os seus compromissos aí, ó, de vocês se virem. A gente não vai encerrar esse podcast. Quem concorda comigo? É isso, entendeu? É muito, muito prazeroso a gente ouvir pessoas que têm bagagem, que têm repertório, que têm vivência, porque você não tá aqui trazendo uma ilusão do que foi. Não, é vivência, é chão de fábrica, né, que a gente fala. E a visão de poder olhar pra frente, poder falar, existe uma luz no fim do túnel, existe algo porque que vai... realmente, né, e às vezes a gente vê a persona, a figura na internet ou em manchetes e tal, e a Faz gente... uma outra leitura. Não, a gente faz uma outra leitura e a gente realmente fala assim, não é muito aquela coisa do tipo assim, eu sempre falo, quando eu sento no podcast pra conversar com alguém, é incrível, tipo, ela chegou ali por alguma coisa. Ela não chegou ali por sorte, né? Semana passada a gente teve um podcast também com uma pessoa que é muito... A gente teve um podcast com o Nelson, The King The Cake, King tem Cake. episódio, Então, gente, tipo tem assim, que assistir. assim, não, ele não chegou ali porque ele sabe fazer um chocolate gostoso. Não, definitivamente não. Tem muita coisa por trás. E às vezes as pessoas acham que é realmente um segredo, uma sorte, Só a sei lá, técnica, né? Como foi falado. Total, e é uma junção de várias coisas. Eu falo que é uma junção de técnica, conhecimento cultural, acessibilidade, elegância, o olhar para o outro, servir e para onde eu quero ir com tudo isso. É a junção de como é que eu quero ser enquanto profissional nessa... Que não é fácil, tá? Tem hora que é muito aquilo, mas é isso. Então você vai ter que fazer escolhas do não, do sim, e até onde eu quero chegar com isso para falar, ó, muito obrigado, é isso enquanto missão, é isso enquanto, né, visão e tudo mais, mas as pessoas às vezes não sabem um terço daquilo que a gente viveu por trás, ou passou, já formou, para chegar onde chegou. Então, acho que é muito isso. Obrigada, Jéder. Nada, Obrigada eu que agradeço. mesmo. Obrigada a você que ficou até aqui agora, ouvindo, assistindo esse episódio. Compartilha esse episódio, com certeza muitas pessoas também vão ganhar e enriquecer demais com todo o conteúdo que a gente trouxe aqui. Fica no Pod, ele foi criado para vocês, para a evolução do mercado de eventos, principalmente. Então, assim, ó, aperta o dedo aí para compartilhar mesmo, porque as pessoas precisam ouvir Jaéder. Obrigada, Jaéder. Obrigado, eu que agradeço, e sempre que puder, eu estou à disposição para a gente trazer vários assuntos sobre hospitalidade. Enfim, eu acho que isso tem muito a ver com o nosso mercado. Sim. E parabéns pelo quadro, parabéns pela iniciativa. Que tenham mais profissionais engajados nesse sentido, preocupados com essa construção do mercado sobre informação, conhecimento, mas, assim, diante de tudo que vocês viram, ouviram, o mais importante é o que vocês vão fazer com tudo isso na vida de vocês e na empresa de vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Até breve. Até mais. Tchau, tchau.